Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te peço humildemente aí que se inscreva aqui no nosso canal para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal e também deixa aquele like no vídeo, se fortalece ainda mais nosso trabalho, hein? Como sempre também entrega aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal, então espero ter ajudado com os palpites, gravamos até quase todos, só ficamos devendo um dos jogos ali na Holanda, o ambas marcas não bateu. Lá no Emirados Árabes Unidos, a equipe do Al Jazeera venceu, mas não bateu mais de um gol e meio. E lá em Israel, não bateu mais de um gol e meio, mas deu a vitória com empate anula. De resto, gravamos todos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 16 de dezembro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. E dando início aqui nossas análises, vamos lá para a Bundesliga 2 da Alemanha. 9 horas da manhã, temos a equipe do Magdeburg e o Düsseldorf. Vamos analisar aqui os jogos. O Magdeburg, dos últimos 5, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas um jogo. O Düsseldorf, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Magdeburg, jogando em casa, os últimos 5, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Düsseldorf, jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou um jogo também. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Magdeburg está aqui na 12ª colocação com 20 pontos. Em 16 jogos marcou 28 gols, sofreu 25. Já o Düsseldorf está aqui na 5ª colocação com 27 pontos. Em 16 jogos marcou 34 gols, sofreu 19. Minha análise aqui para essa partida é um mais de gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora na terceira liga da Alemanha. 10 horas da manhã, temos a equipe do Ingolstadt e a equipe do Sandhausen. Vamos analisar aqui os jogos. O Ingolstadt, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Já o Sandhausen, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um, foi ambas marcam. O Ingolstadt, jogando em casa, nos últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já o Sandhausen, jogando fora de casa, nos últimos 5, venceu 3 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Ingolstadt está aqui na 7ª colocação com 28 pontos. Em 18 jogos fez 34 gols, sofreu 25. Já o Sandhausen está aqui na 4ª colocação com 30 pontos. Em 18 jogos fez 28 gols, sofreu 21. Minha análise aqui para essa partida é ambas as equipes marcam, o mais de gol e meio na partida. Ainda aqui na terceira liga da Alemanha, 10 horas da manhã também, temos a equipe do Mannheim e a equipe do Aue. Vamos analisar aqui os jogos. O Mannheim, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Aue, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu um jogo também. Os últimos 3 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Mannheim, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Aue, jogando fora de casa, nos últimos 5, venceu apenas 1, perdeu 1, empatou 3 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. A equipe do Mannheim está aqui no grupo de rebaixamento, na 18ª colocação, com 14 pontos. Em 18 jogos, fez 18 gols, sofreu 33. Já a equipe do Aue está aqui na 8ª colocação, com 27 pontos. Em 18 jogos, fez 23 gols, sofreu 21. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio, ou a equipe do Aue para marcar mais de 0,5 gol na partida. Vamos aqui agora na Bélgica. Meio-dia, temos a equipe do Leuven e a equipe do Cercle Bruges. Vamos analisar aqui os jogos. O Leuven, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Já o Cercle Bruges, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu um jogo e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, por ambas marcam. O Leuven, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Já o Cercle Bruges, jogando fora de casa, nos últimos 5, perdeu 3, venceu um jogo e empatou 1 também. Vamos olhar aqui agora as classificações. A equipe do Leuven é a vice-lanterna aqui do grupo, 15ª colocação com 13 pontos. Em 17 jogos, fez 21 gols, sofreu 32. Já o Cercle Bruges está aqui na 7ª colocação com 25 pontos. Em 17 jogos, fez 20 gols, sofreu 19. Minha análise aqui para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Cercle Bruges, o mais de gol e meio na partida. Indo aqui agora lá para a Romênia. Meio-dia, temos a equipe do Universitat Craiova e o Poli Laz. Vamos analisar aqui os jogos. O Craiova, os últimos 5, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já o Poli, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, por ambas marcam. O Craiova, jogando em casa, os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já o Poli, jogando fora de casa, os últimos 5, venceu apenas 1, perdeu 2 e empatou 2. Vamos olhar aqui agora as classificações.
O Craiova está aqui na quarta colocação, com 32. Em 19 jogos, fez 27 gols, sofreu 19. Já o Poli está aqui na 13ª colocação, grupo de rebaixamento, com 22 pontos. Em 19 jogos, fez 22 gols, sofreu 26. Minha análise aqui para essa partida é mais de 1,5, o vitória da equipe do Craiova. Vamos aqui agora na Superliga da Suíça. 2 horas da tarde temos a equipe do Lausanne e a equipe do Young Boys. Vamos analisar aqui os jogos. O Lausanne, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Já a equipe do Young Boys, nos últimos 5, venceu 3, perdeu apenas um, empatou um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, por ambas marcam. O Lausanne, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu um jogo e perdeu um também. Já o Young Boys, jogando fora de casa, nos últimos 5, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Lausanne é a lanterna aqui do grupo, 12ª colocação com 11 pontos, em 17 jogos fez 18 gols, sofreu 35. Já o Young Boys está na primeira colocação com 35 pontos, em 17 jogos marcou 37 gols, sofreu 16. Minha análise aqui para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Young Boys, o mais de 1,5 na partida. Voltando lá para a Romênia, 3 horas da tarde temos a equipe do FCSB e o Hermannstadt. Vamos analisar aqui os jogos. O FCSB, os últimos 5, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas um. Já o Hermannstadt, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O FCSB, jogando em casa, os últimos 5, venceu apenas um, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Hermannstadt, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu um também. Vamos olhar aqui agora as classificações. O FCSB está aqui na primeira colocação com 38 pontos, em 19 jogos fez 32 gols, sofreu 19. Já o Hermannstadt está na 6ª colocação com 28 pontos, em 19 jogos fez 26 gols, sofreu 19. Minha análise aqui para essa partida é o mais de 1,5 na partida. Voltando lá para a Bundesliga 2 da Alemanha, 4h30 da tarde temos a equipe do Kiel e o Hannover. Vamos analisar aqui os jogos. O Kiel, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Hannover, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, por ambas marcam. O Kiel, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Hannover, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Kiel está aqui na 2ª colocação, com 32 pontos, em 16 jogos, fez 30 gols, sofreu 23. Já o Hannover está aqui na 7ª colocação com 24 pontos, em 16 jogos marcou 30 gols e sofreu 20. Minha análise aqui para essa partida é o mais de 1,5 na partida. Para encerrar nossos jogos, voltando lá para a Superliga da Suíça. 4h30 da tarde temos a equipe do Grasshoppers e a equipe do Yverdon. Vamos analisar aqui os jogos. O Grasshoppers, nos últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Yverdon, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas 1, foi ambas marcam. O Grasshoppers, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou um também. Já o Yverdon, jogando fora de casa os últimos 5, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Grasshoppers está aqui na 7ª colocação, grupo de rebaixamento, com 20 pontos. Em 17 jogos fez 26 gols, sofreu 25. Já o Yverdon também está aqui no grupo de rebaixamento, 9ª colocação, com 20 pontos. Em 17 jogos fez 22 gols, sofreu 36. Minha análise aqui para essa partida é mais de 1,5 na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Romênia temos a equipe do FCSB e a equipe do Hermannstadt. Botei aqui mais de 1,5 na partida. Indo lá para a Bundesliga 2 da Alemanha, temos a equipe do Kiel e a equipe do Hannover. Botei mais de 1,5 na partida também. Indo lá para a Suíça, temos a equipe do Grasshoppers e a equipe do Yverdon. Botei mais de 1,5 na partida também. Juntando essas 3 odds, né, cotação de 2,10. Lembrando, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve para ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa aquele like aí no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!